O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." Eles comentavam: "Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Atração. O que Deus colocou na nossa natureza. E Ele cuidou para que a atração sempre ocorresse em todos os relacionamentos humanos. E no relacionamento com Deus, em 3 momentos, 3 etapas. No capítulo 20 do profeta Jeremias, versículo 7, o Senhor Deus diz: "Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir." A atração é para a sedução. Deus nos atrai para Ele, para que sejamos seduzidos por Ele. A atração, Deus colocou antes no relacionamento humano. E lá, no livro do Gênesis, nós temos essas 3 etapas da atração. A pessoa, a palavra da pessoa e a carne da pessoa. Não, eu não estou me desviando do tema do Evangelho, porque é precisamente onde eu quero chegar. No capítulo 6 do Evangelho segundo João, 3 são as palavras, 3 são os significados
da palavra pão. Pão, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, significa a pessoa de Jesus. Segundo o significado, pão significa a palavra de Jesus. E o terceiro e último significado, pão é a carne de Jesus. A sedução, a arte da atração, comporta 3 dimensões da convivência humana. Mas vamos ao livro do Gênesis. Adão está dormindo. Ainda não se sente atraído por nenhuma companheira. Está dormindo. Façamos-lhe uma companheira que lhe seja adequada. Quando ela despertou, a paixão se acende. A frase é esta: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque veio do homem. Prestem bem atenção na palavra de Adão: carne da minha carne, porque essa é a última palavra de Jesus no Evangelho de hoje. Quem disse que na Bíblia existe coincidência? Pão, no capítulo 6 de São João, a pessoa de Jesus, depois a palavra de Jesus, depois a carne de Jesus. Isto sim é o ápice da atração. Isto sim é o cúmulo da sedução. Os católicos romanos têm o privilégio de serem seduzidos completamente por Jesus, pessoa, palavra e carne. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Mas voltemos ao Gênesis. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele fala o que ainda não concretizou, porque não recebeu autorização de Deus. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são 2, mas uma só carne. Jesus, citando esse texto no capítulo 19 de São Mateus, vai dar um sentido eucarístico e só depois matrimonial. O que Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separe. À luz do capítulo 6 de São João, ele não está falando primeiro do sacramento do matrimônio. E provo: o último capítulo da carta aos Efésios, capítulo 5, de 25 a 32, é grande este mistério. Refiro-me à união entre Cristo e a igreja. Ou seja, a sacramentalidade do sacramento do matrimônio brota do Calvário e não do homem e da mulher. Primeiro Cristo e a igreja que Ecclesia vivit de Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia, não vive do matrimônio, vive o matrimônio da Eucaristia. É grande esse mistério, o mistério da atração que começou com a pessoa de Jesus, encarnação, com a palavra de Jesus, vida pública, e com a carne de Jesus, o Calvário. E vou provar no capítulo 6 do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Portanto, voltemos ainda para Adão, o primeiro, para depois nos voltarmos para o segundo Adão. Voltemos primeiro para a primeira Eva, aquela com cuja desobediência a humanidade se dilacerou. Depois olhemos para o capítulo 12 do Apocalipse de São João. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés. Ali está a igreja e secundariamente ali está também Maria. Maria e a igreja, a mulher coroada de sol. Portanto, Adão, quando desperta, primeiro ele vê a pessoa, depois ele se dirige à pessoa e depois deseja a carne da pessoa.
Esta sim é a palavra. Crescei e multiplicai-vos é a ordem dada por Deus. O homem, para consumar o seu amor, sua paixão pela sua companheira, por si, só pode fazer duas coisas. Só pode olhar para ela e só pode elogiá-la, mas tocá-la não pode, chegar à sua carne não pode, sem a bênção de Deus. Crescei e multiplicai-vos, e Deus os abençoou. Pronto, aqui está o esquema da Eucaristia, aqui está o esquema do capítulo 6 do Evangelho segundo João, e já vamos provar os 3 significados da palavra pão no capítulo 6 de São João. Versículos de 32 a 35, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus, o pão que desce do céu, atenção, encarnação, aqui não é Eucaristia, aqui não é a palavra, quem se encarnou ainda não pregou, aqui é a encarnação, o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Atenção, Santo Agostinho, no comentário ao Evangelho segundo João, homilia 25, parágrafo 13, prova que o que eu estou dizendo sempre foi a interpretação da Mãe Igreja. O primeiro significado da palavra pão, no capítulo 6 de São João, não é a palavra de Cristo, nem é a Eucaristia, é Cristo que se encarna. Aspas. Não foi Moisés quem deu o pão do céu, diz Santo Agostinho, mas é Deus quem dá esse pão. Mas que pão? Talvez o maná? Não. O pão que foi significado pelo maná, a saber, é o próprio Senhor Jesus. Fecha aspas. Na minha infância em Alagoas, num elogio que se fazia a uma pessoa bonita, hoje não faz isso, ninguém faz isso, não existe mais essa expressão, porque ela é, digamos, ultrapassada. Mas no meu tempo, eu já estou velho, dobrando o cabo da Boa Esperança, já perto da morte. Um jovem que queria elogiar uma menina, essa menina é um pão. É lógico que os garotos de hoje não conhecem essa linguagem, só da minha idade para trás. Da minha idade para trás. Fulana é um pão, fulano é um pão. Sabiam que isso tem ressonâncias bíblicas? Aqui está. Jesus, o pão pessoa, Jesus, o pão apessoado, ou se quisermos, o pão encarnado. E mais, São Cirilo de Alexandria, Egito, do século IV e V, comentando esse versículo diz, aspas, procedente de Deus Pai, o próprio unigênito é o maná verdadeiro, o pão descido do céu, aquele que da parte de Deus cuida de toda criatura racional. Fecha aspas. Então, atenção, até o versículo 44 do Evangelho de hoje, pão no sentido da pessoa de Jesus. Eles comentam, mas esse não é o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Para aqueles que dizem que Nossa Senhora teve muitos filhos com São José, respondo com Santo Agostinho, no mesmo comentário ao Evangelho segundo João, aspas, os irmãos do Senhor são parentes de Maria, em qualquer grau de parentesco. Como o provamos? Pela mesma Escritura, diz Santo Agostinho, Ló é chamado de irmão de Abraão, e era filho de seu irmão. Lê e encontrarás que Abraão era o tio paterno de Ló. Tratam-se, porém, como irmãos. E por quê? Senão porque eram parentes. Do mesmo modo, Jacó tinha como tio materno Labão, o sírio, pois este era irmão da mãe de Jacó, isto é, de Rebeca, esposa de Isaque. Lê a Escritura e encontrarás que tio e sobrinho tratavam-se como irmãos.
Olha a conclusão de Santo Agostinho. Uma vez conhecida essa regra, verás que todos os parentes de Maria são considerados irmãos de Cristo. Isso daqui é evangélico, o resto é protestantismo puro. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora vocês entendem a atração. A palavra atração, o verbo atrair nos evangelhos, só aparece no Evangelho segundo João. Aqui e em João 12:32. Si exaltatus fueru a terram, omni atraham ad me ipsum. Traduzindo, quando eu for elevado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. Eu vou repetir. Quando eu for elevado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. 2 vezes apenas a atração nos evangelhos. No Evangelho segundo João, no Evangelho de hoje e no capítulo 12, 6 capítulos depois. Santo Agostinho, comentando essa palavra, esse verbo, diz, na homilia 26, parágrafo 5º, aspas, o Pai atrai ao Filho aqueles que creem no Filho, porque são persuadidos de que ele tem a Deus como Pai. De fato, Deus Pai gerou um Filho igual a si. Assim, a quem conhece, a quem sente a sua fé e rumina que ele é igual ao Pai, a este, o Pai atrai para junto de seu Filho. Fecha aspas. A atração é recíproca. O Pai nos atrai para Cristo e não vamos a Cristo se o Pai não nos atrai. Dou-vos graças, ó Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos. Sim, ó Pai, porque assim foi do vosso agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai e aqueles a quem o Pai atrair. A atração, portanto, ela é recíproca. Se vamos ao Pai, é porque Cristo nos leva, porque Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas, se vamos ao Pai, é atraídos primeiro pelo Cristo. E se fomos atraídos pelo Cristo, isso foi iniciativa do Pai. A atração, portanto, é com relação às 2 pessoas da Trindade. E isso é obra da terceira pessoa da Trindade, aquele que é o motor da atração, o causador da atração, a causa eficiente da atração. Segundo sentido da palavra pão no Evangelho segundo João, versículos de 45 a 48. Está escrito, Evangelho de hoje, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. A prova de que Jesus aqui é pão no sentido de sua instrução, Ele mesmo nos deu diante de Satanás, que propôs para ele na primeira tentação, no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, transforma estas pedras em pães. E Jesus prova, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Pão, palavra, palavra, pão. Aqui está o segundo significado. Ninguém pode dizer, eu creio em Jesus e não preciso da Bíblia. Conversa fiada, porque a Bíblia é tão pão quanto a pessoa de Jesus. O Cristo que se encarnou para ensinar, se encarnou para pregar. E sua pregação foi colocada por escrito pela igreja. Primeiro foi pregada. Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Portanto, pão, palavra escrita, Bíblia. Pão, palavra oral, pregação da igreja. Por vontade de Jesus, estes são os 2 pães ensinamento, sem os quais
Cristo pessoa fica muito distante de nós, fica inacessível a nós. Cristo pão se encarnou. Quem disse isso? Quem pregou isso? Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Santo Agostinho, contra os maniqueus, na obra dita dos Fundamentos, capítulo 5º, parágrafo 6º. Aqui vem a mediação da igreja. Aquele que se encarnou constituiu uma igreja e ensinou para ela, e se fez pão, palavra para ela, e mastigou esse pão e explicou as parábolas e instruiu a sua igreja para que colocasse por escrito, depois de ter pregado oralmente a todas as nações, na Judéia, na Samaria e na Galileia e até aos confins da terra. Mas ele queria mais. Atração somente com Bíblia é pouco para Jesus, é absolutamente pouco. E aí chegamos ao final do Evangelho de hoje, versículos de 49 a 51, o terceiro sentido da palavra pão. E vão se lembrando do diálogo, do monólogo de Adão com Eva. Esta sim, ele olha para a pessoa, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, ela se chamará mulher. Pessoa e palavra. E depois vem a autorização para essa carne que você elogiou, para você desfrutar dela. Jesus a mesma coisa. Prometeu no capítulo 6 do Evangelho segundo João, Cafarnaum, sinagoga de Cafarnaum, para consumar o que ele prometeu no cenáculo. Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E agora a revelação. A primeira vez que a palavra sarx, carne, vai aparecer no capítulo 6. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Aqui, protestantes e católicos discordam, mas eu sou um bispo católico e vou falar da pregação, da exegese, da interpretação católica dessa palavra que Jesus repete 5 vezes, é carne mesmo. E Jesus, depois de reiterar 5 vezes, é carne, leiam depois o capítulo 6, muitos vão embora. Muitos acham dura essa linguagem. Como comer a carne dele? E eles vão embora. Ficam poucos. Jesus nem pede para os que foram voltarem, nem explica mais nada para os que ficaram. Vocês também querem me deixar? A quem iremos nós, Senhor, diz São Pedro no versículo 66. A quem iremos nós? Nós cremos e sabemos que Tu és o Salvador, que Tu és o Filho de Deus. Amados, Santo Agostinho, comentando essa primeira afirmação carne de Jesus, e ela vai aparecer outras 5 vezes, no Tratado 26, parágrafo 13, uma das frases lapidares de Santo Agostinho, aspas, ó sacramento de piedade, ó sinal de unidade, ó vínculo de caridade, quem quiser viver tem de que viver e de que viver. Que se aproxime e creia, incorpore-se para receber a vida, que não fuja da união com os outros membros, que não seja um membro apodrecido que mereça ser cortado, que não seja um membro disforme de que se tenha vergonha, seja sim um membro belo, bem proporcionado, sadio, esteja intimamente unido ao corpo, que viva de Deus, para Deus, fecha aspas. É hora de concluir a homilia. Eu preferiria pregar 50 minutos, mas só me deram 30. É lamentável, lamentável. O profeta, na primeira leitura de hoje, fugindo da fúria de Jezabel, esposa do rei Acabe, depois que ele enfrentou os 450 profetas de Baal, ela faz uma ameaça para ele. Juro pelos deuses de que até amanhã eu vou fazer com você o que você fez com os meus sacerdotes. Ele trucidou os 450 no Monte Carmelo, no segundo livro dos Reis, e ele com medo foge em direção ao Egito, na península do Sinai, o Monte Horebe,
que também atende pelo nome de Monte Sinai. No caminho, ele pede para Deus tirar a sua vida. Ele não deseja o suicídio, não. Mas ele pede para Deus tirar a sua vida. Como Jó pediu no livro de Jó para morrer. Estava enfastiado. Deus Todo-Poderoso não permite que ele desanime. Um anjo o toca e diz: levanta-te e come. Ele enxerga diante de si um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Come, bebe. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio uma segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um longo caminho a percorrer. Católicos romanos, a exemplo desse profeta, que só comeu pão assado e um jarro de água, nós temos um único pão sob 3 modalidades: a pessoa de Cristo, a palavra de Cristo, a carne de Cristo. Não te distancies da pessoa de Jesus, ainda que tu não possas participar da Santa Missa, carne, o terceiro sentido da palavra pão no capítulo 6 de São João. Se tu, sem culpa de tua parte, não puderes participar da mesa eucarística, pão-carne, contenta-te com o pão que é a pessoa de Jesus e o pão que é a palavra de Jesus. O ideal é que tu recorras a esse pão sob essas 3 modalidades. Para aceder à mesa da comunhão, tu tens que estar devidamente preparado, em estado de graça. O Catecismo da Igreja Católica diz, parágrafo 1385, devemos preparar-nos para este momento tão grande e tão santo. São Paulo exorta um exame de consciência. Aquele que come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. E termina o catecismo: quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a Santa Comunhão. Evoco uma palavra do salmo que nós acabamos de ouvir, o pão dos infelizes, que é Jesus, nas 3 modalidades. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia, aflito, angustiado, apavorado. Até quem se encontra em pecado mortal e por algum motivo ainda não se arrependeu. A modalidade do pão eucarístico é uma, mas não é a única para saciar você. Ela tem uma exigência própria, ela tem um requisito específico, o estado de graça. Mas não se desespere, ainda que você possa participar da missa e não possa comungar, comungue o pão que é a pessoa de Jesus, que disse em Mateus 18, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou presente no meio deles. E lembre-se, pão, palavra. Queridos padres, o momento da homilia é o momento da alimentação desse povo faminto. Essa desgraça que se chama relógio, eu não vejo a hora de quebrar isso na hora da... Toma, segura, Frei Giso, segura isso. O momento do alimento, primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, depois o prato principal, depois a sobremesa, depois o licor, depois um cafezinho, isso sem pressa. Eu morei 4 anos na Itália, mestrado e doutorado. Maravilha as refeições dos italianos dia de domingo, 4 horas mais ou menos, começa meio-dia, não é? Conversam feitos os homens da cobra, e o almoço só vai terminar, que maravilha! O momento da alimentação. Alimentem os nossos filhos, preguem a primeira leitura, preguem o salmo, preguem a segunda leitura, eu vou terminar com ela, preguem o evangelho, alimentem, para que eles fiquem como Cleófas e seu companheiro no capítulo 24 de São Lucas. Não ardia o nosso coração
quando ele nos explicava as Escrituras. Expliquem, pelo amor de Deus, é tudo o que eles querem. Sejam apaixonados pela palavra, preguem o pão da palavra. Eles querem e se satisfazem com tão pouco. Sejam apaixonados pela Bíblia, pelas leituras litúrgicas, e vos peço, como São Paulo, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. Seja, portanto, a Eucaristia o momento das 3 modalidades do pão. Cristo, sua pessoa, o pão. Cristo, sua palavra, também é pão. Cristo, sua carne, que se tornou, após as palavras da consagração, na Santa Missa, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, como a missa é transmitida lá por Cachoeira Paulista, e já recebi um recado aqui do Frei Gilson, a homilia tem que acabar, e acabou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado.